Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o analista político Marcelo Bastos. Professor Marcelo, obrigado pela participação aqui em Contextualizando mais uma vez. Bom, quem é que pode ser considerado o grande vencedor da eleição deste ano aqui em Alagoas? O grande vencedor nas eleições de Alagoas foi a família Calheiros. Eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, elegeu o Renan Filho senador, né? Agora vai ter pai e filho no Senado. É uma coisa inédita ter pai e filho no Senado. Temos uma situação dessa parecida no estado de Tocantins, que a Cátia Abreu era junto com o filho dela, só que agora ela perdeu a eleição. Isso é um fato. Ganhou o Paulo Dantas, que foi o candidato, inclusive, dos Calheiros, e o próprio Lula ganhou aqui no estado e ganhou as eleições para presidente. Na Assembleia, para você ter ideia, Flávio, dos 27 deputados, 17 é aliado dos Calheiros. Então, eles vão ter uma bancada muito representativa, gigante, na casa de Tavares Bastos. Professor Marcelo, quem, na sua opinião, foi o principal responsável pela viabilização da candidatura de Paulo Dantas? Primeiro, a governador Tampão, para concluir o mandato de Renan Filho, e depois com essa candidatura... Não tenha dúvida que foi a decisão tomada pelo presidente da Assembleia, Marcelo Vitor. Quem o Marcelo Vitor indicasse seria exatamente o governador Tampão para suceder o Renan Filho, já que o Luciano Barbosa virou prefeito de Arapiraca, que tinha que ser via Assembleia, por um processo indireto. Então, o grande responsável, não tenha dúvida, que foi o Marcelo Vitor. E qual é a sua expectativa com relação a essa nova gestão Paulo Dantas? Olha, ele fez muitas promessas ao longo da campanha para manter a continuidade do governo Renan Filho, né, com os projetos sociais que foi implantado, o CRIA, novos hospitais, fora os que já foram construídos. São desafios muito grandes e a gente começa a ficar preocupado como é que vai estar o caixa do Estado para assegurar a situação de manter toda essa estrutura de hospitais que foram criados, né, porque isso implica em aumento do custo para manter um hospital desse, mais funcionários, médicos, enfermeiros, pessoal da manutenção. Então, com certeza, houve um aumento em vários setores, né, de categorias do Estado, aumentou muito a folha e a gente tem que aguardar esses grandes desafios que o governador vai ter pela frente ao longo desses 4 anos. Qual seria, na sua opinião, a participação do governador Paulo Dantas daqui a 4 anos, quando ele estiver encerrando o mandato? Ele não vai poder ser candidato à reeleição porque ele foi um processo de reeleição, não pode ter 3 mandatos consecutivos. Se ele estiver bem, né, no desempenho dos 4 anos como gestor, ele tem uma possibilidade de ser candidato ao Senado, porque são 2 vagas, né? É uma eleição de renovação do Senado de 2/3 do Senado, que é a vaga do senador Renan Calheiros e também do Rodrigo Cunha. Ele pode ser, se ele estiver bem na fita lá em 2026, pode ser candidato a deputado federal ou pode até terminar o mandato. Caso ele venha, evidentemente, ser candidato, o Ronaldo Lessa assume o governo do Estado pela 3ª vez. E poderia ser candidato a governador? E pode ser candidato, o Ronaldo. São muitas coisas que irão acontecer, ainda está muito distante, porque antes de pensarmos em 2026, Flávio, temos que pensar nas eleições agora de 2024. Né? Maceió, que é o primeiro colégio eleitoral, Arapiraca, e já tem vários nomes que estão sendo assim colocados para a discussão de quem é o candidato a prefeito. Bom, voltando a falar sobre o hoje senador eleito Renan Filho. Há quem diga que durante a campanha ele já deu sinais de que em 2026 pretende disputar de novo o governo do Estado. O senhor acredita nessa possibilidade? É uma possibilidade, claro. Primeiro, o governador que foi eleito, Paulo Dantas, não pode ser candidato à reeleição. Se o Renan Filho vier a ser candidato ao governo, caso, vamos supor que ele venha a perder a eleição, ele ainda tem mais 4 anos do Senado, então ele não perde nada. Então não tenha dúvida que ele é uma boa possibilidade dele ser candidato, sim, porque caso ele perca, como eu disse, ele tem ainda mais 4 anos lá no Senado. E com a possibilidade, como se fala, de ser ministro do governo Lula. Tem uma possibilidade de ser ele ministro do governo Lula, mas já ventilou-se outra possibilidade, meu caro Flávio, do pai Renan Calheiros ser o ministro do governo Lula, para fazer com que o Renan Filho crie um protagonismo no Senado. Porque se ficar pai e filho, de repente, um pode fazer sombra para o outro.
Outra coisa, com relação ainda ao governador Paulo Dantas, ele vai administrar com uma situação bastante confortável, né, como o senhor falou agora há pouco, em relação à Assembleia Legislativa. Ele tem a maioria absoluta, bastante folgada em relação a isso. Ele, como governador, para terminar o mandato de Renan Filho, já tem conseguido grandes vitórias na Assembleia. A perspectiva, na minha opinião, é que ele consiga manter essa vantagem em relação à Assembleia nesse novo mandato. Né? E eu acredito que ele vai ampliar essa base de apoio, porque quando terminou as eleições, o MDB elegeu 14 deputados, o Avante elegeu um, que foi o Marcos Barbosa, e a Federação elegeu o Silvio Camelo e o deputado do INSS, o Ronaldo Medeiros. Então eles já fizeram 17. E vai vir agora de outros partidos aliados. Então ele vai ter a ampla maioria de base de apoio na Assembleia. E a possibilidade de ele aproveitar algum deputado, algum suplente? Olha, o Marcelo Vitor disse durante aquela aliança que foi feita com a família Calheiros, inclusive ele levou todos os deputados de mandato praticamente para o MDB, que aquele que perdesse ele seria contemplado, né? Aí perdeu o Léo Loureiro, perdeu o Ivan Beltrão, o Galba, que ficou como primeiro suplente, o Léo ficou como segundo, então, naturalmente, esses que foram derrotados estão aguardando ser secretário de Estado, ou de repente um dos deputados vai vir secretário para que eles possam assumir na Assembleia. Na sua avaliação, qual foi o papel do vice-governador eleito Ronaldo Lessa? Muito importante. O papel do Ronaldo foi muito parecido com o papel que o Ronaldo teve em 2020, quando ele foi o vice do JHC. Porque, quer queira ou quer não, o JHC, como o Paulo Dantas, são políticos jovens. E o Ronaldo, ele deu um equilíbrio, né? Uma pessoa jovem com uma pessoa mais experiente. O Ronaldo já foi 8 anos governador do Estado, foi 4 anos prefeito de Maceió. Então, isso ajudou muito, porque ele é muito bem quisto no servidor do Estado, no servidor do município. E como o Paulo não tinha uma densidade eleitoral aqui na cidade de Maceió, e o Ronaldo foi prefeito, é muito bem quisto em Maceió, eu acho que foi uma boa escolha o Ronaldo e ajudou muito na eleição do Paulo Dantas, o Ronaldo Lessa. Mas no segundo turno, o Paulo Dantas perdeu para Rodrigo Cunha aqui. No primeiro turno foi praticamente, ele ganhou com a diferença do Rodrigo, mas no segundo turno, a diferença do Rodrigo para o Paulo Dantas foi de 108 mil votos, isso representa 24%. Foi uma diferença bastante considerada. Por quê? O eleitorado que votou no Rui, o eleitorado que votou no Collor, que foi um eleitorado mais bolsonarista, tem a certeza que no segundo turno esse voto ele canalizou, migrou justamente para o Rodrigo Cunha. Por isso que fez essa diferença. Tanto aqui como em Arapiraca, né, que o Rodrigo perdeu no primeiro turno para o Paulo e no segundo turno ele colocou 20% à frente do Paulo Dantas. A diferença no final, quem prevaleceu foi o resto do Estado, que deu uma votação bastante considerada do Paulo Dantas, mas mesmo assim a diferença foi de menos de 5%, isso representou 4,6% que o Paulo Dantas teve em relação ao Rodrigo, e isso representa apenas 74 mil votos, uma eleição extremamente acirrada. Né? Principalmente depois daquele problema que houve no segundo turno, com aquele escândalo do Paulo Dantas, isso refletiu muito na campanha do Paulo Dantas. Ele teria sido o principal em relação a essa diminuição da diferença? 2 fatores contribuíram para aquela diminuição da diferença. Uma foi o escândalo, foi um tsunami, na verdade. E o segundo aspecto foi que o voto, quem votou em Collor, quem votou no Rui, esse voto, a ampla maioria, migrou para o Rodrigo Cunha. E quem teria sido o maior derrotado na eleição deste ano? Olha, o prefeito de Maceió, não tenha dúvida que perdeu, né? O irmão, apesar de ter uma votação bastante expressiva, foi o 4º colocado, mas não conseguiu eleger o irmão. A mãe, que poderia virar senadora com a eleição do Rodrigo, não conseguiu, né? Então, o grupo do JHC foi derrotado nessas eleições, não tenha dúvida nenhuma. O Arthur Lira, apesar do candidato dele, Rodrigo, não ter sido eleito, vamos dizer que ele foi um derrotado também, porque na quebra de braço com os Calheiros, o Arthur Lira perdeu a eleição para o governo do Estado, mas ele foi o deputado federal mais votado com 219 mil votos. Foi até hoje, historicamente, o deputado federal que mais teve voto para deputado federal. E ainda existe uma grande possibilidade real dele ser mais uma vez conduzido à presidência da Câmara Federal. Então isso fez uma diferença a votação do Arthur, e eu não considero ele tão derrotado pelo resultado que ele teve para deputado federal, que foi o mais votado. E perdeu também com a candidatura do
Jair Bolsonaro. Sim, e perdeu também com o Jair Bolsonaro. E, inclusive, aproveitando o ensejo, o prefeito Marcelo JHC era presidente regional do PSB, né? No primeiro turno. No segundo turno, mudou para o PL, virou presidente do PL aqui em Alagoas, o partido do Bolsonaro, né? Foi lá dar apoio ao Bolsonaro, foi recebido no aeroporto, fez todo aquele estardalhaço. O Bolsonaro perdeu a eleição, eu acho que foi uma grande derrota também para o JHC. Bom, vamos agora para um intervalo. A gente volta daqui a pouco conversando com o analista político Marcelo Bastos. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Hoje aqui comigo o analista político Marcelo Bastos. Professor Marcelo, falando ainda sobre o prefeito JHC, a quem o senhor considera como um dos derrotados, dos principais derrotados na eleição deste ano aqui em Alagoas. Qual seria a dele em termos de futuro? Olha, veja bem, com a derrota do Rodrigo Cunha para o governo, ele não é aliado do governador, que muito provavelmente vai ter candidatos, né? Pode ser o Rui Palmeira, que vai ser secretário da Infraestrutura, para fazer um trabalho mais só para contrapor o JHC, pode ser o Alexandre Ares, pode ser o Rafael Brito, tem nomes já ventilados, né? E ele também perdeu com o apoio que ele deu ao Jair Bolsonaro, porque o eleito foi o Lula. Então ele não é aliado do presidente da República e não é aliado do governador do estado. Então é uma situação muito complicada, ele vai ficar no imprensado. Uma grande sorte do JHC, que está para acontecer, é que ele está fazendo um acordo com a Braskem, naquele problema do Pinheiro, e o acordo é em torno de quase 2 bilhões de reais. Com esse dinheiro entrando nos cofres da prefeitura, ele consegue resolver o problema do Salgadinho, que já está mexendo inclusive lá. Tem para o problema do mercado público, que seria um novo mercado, uma coisa tão esperada pela população. Então, se ele consegue resolver esses dois graves problemas, eu acho que ele é um fortíssimo candidato a ser reeleito. Inclusive aqui em Maceió, o próprio Rodrigo colocou uma diferença bastante considerada no Paulo Dantas. Maceió é uma cidade tradicionalmente de oposição aos calheiros, né? Que ao longo da história a família Calheiro nunca conseguiu se eleger. É tanto que o Renan Filho perdeu para o Davi vindo aqui para o Senado. A diferença do Davi para o Renan Filho, apesar de ter sido um governador com muitas obras, muitas realizações, foi de quase 20% a diferença do Davi para o Renan Filho, né? E a diferença que fez o Renan Filho ganhar a eleição foi o interior. E no final das contas a diferença foi de menos de 15% do Renan Filho para o Davi Davino, que passa a ser um forte candidato a prefeito de Maceió. Pela performance que ele teve em 2020, quando ele foi candidato a prefeito, ele teve quase 100 mil votos, quase que ia para o segundo turno, e pela performance que ele teve agora em 2022 para o Senado nas eleições de Maceió. É um forte candidato, Davi Davino, não tem dúvida. Bom, falando ainda em derrotados na eleição deste ano, uma surpresa para muita gente foi a derrota da deputada federal Tereza Nelma. Foi surpreendente também para você? Não, não foi surpreendente. Na última eleição, na eleição de 2018, a Tereza Nelma foi a última colocada. Dos 9 eleitos, ela foi a última colocada. Na coligação, que na época tinha a coligação, que ela fez parte, que é aquela coligação do Arthur Lira com o JHC, dos 4 que foram eleitos, ela foi a 4ª colocada e a última dos 9. Ela teve 46 mil votos, 46, 44 mil votos. Se ela tivesse na coligação do MDB, ela não tinha sido eleita, porque o Ronaldo teve 56, o Carimbão teve 53, o Ronaldo ficou como primeiro suplente e o Carimbão como segundo suplente. Então, naquela eleição, a Tereza não tinha sido eleita se ela não tivesse na coligação do JHC com Arthur Lira. Então, ela teve um desempenho fraco. E nessa eleição ela também teve problemas de saúde, passou muito tempo afastada do parlamento, ainda lançou a filha candidata, quer queira ou quer não, ela divide as atenções dela como candidata federal e a filha como candidata estadual, que também perdeu, então o desempenho dela já era esperado. Inclusive eu já fazia projeções ali no PSD, tinha uma grande dificuldade de atingir o quociente eleitoral e consequentemente elegeu como não elegeu. Bom, uma grande pergunta que se faz, o que é que reserva o futuro para o quase final de mandato de senador Fernando Collor de Mello? Ele que foi senador 2 vezes, foi presidente da República, governador do estado, prefeito de Maceió, deputado federal.
Qual a sua opinião? Olha, pela terceira vez que o Collor perde a eleição para o governo de Alagoas, né? Ele perdeu em 2012 para o Ronaldo, já no primeiro turno, foi candidato em 2010 para o governo, ficou em terceiro lugar, ia ser candidato em 2018, aí desistiu, ainda lançou a candidatura dele, desistiu porque sabia que ia perder para o Renan Filho. Ele também sabia, se fosse agora candidato em 2022 para disputar a vaga do Senado, ele não teria condições de ganhar de Renan Filho. Como ele viu uma possibilidade real de ganhar para o governo do Estado, fazendo essa aliança com o Bolsonaro, ele tentou esse caminho, mas mesmo assim foi o terceiro colocado. É uma situação muito incerta a situação do ex-presidente Collor, porque se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, muito provavelmente ele poderia ser aproveitado como embaixador, até mesmo ministro. Mas sem a vitória do Bolsonaro e a derrota que eles tiveram aqui no governo do Estado, eu acho que ele encerra o ciclo dele na vida política. Mas a gente tem que aguardar. Eu acho muito improvável que ele ainda tenha, assim, possibilidade de ser um candidato a majoritário, ao Senado, ao governo, a presidente. Eu acho muito improvável isso. E o que se pode esperar do futuro político de Rodrigo Cunha, que é senador, disputou a eleição agora para o governo do Estado, perdeu, diferença pouca para Paulo Dantas, mas perdeu. Tem mais 4 anos de senador e daqui a 4 anos vai ter de renovar o mandato. O Rodrigo Cunha tem 4 anos para ele fazer, para ele repensar, né? Porque esses 4 primeiros anos de mandato no Senado foi pífio a participação dele no Senado. Na época da pandemia, na discussão das grandes questões num Congresso, ele ficou muito ausente. Isso contribuiu para a derrota dele nessas eleições, né? Foi fortemente, isso abalou as eleições, a campanha do Rodrigo, a atuação que ele teve no parlamento nesses 4 primeiros anos. Porque quando o Rodrigo foi eleito em 2018, Flávio, ele teve mais de quase 900 mil votos. Ele colocou uma diferença estúpida em relação ao segundo, que foi o Renan Calheiros, né? Então, ele aqui em Maceió, ele botou 270 mil votos na frente do Renan Calheiros. Então, todo mundo criou uma expectativa em Alagoas que o Rodrigo seria uma grande possibilidade no parlamento, no Senado. Isso não aconteceu, isso frustrou o eleitorado, né? Então, mesmo que ele perdeu com essa diferença pequena para o Paulo, mas ali não é voto do Rodrigo. É voto de quem queria votar no Bolsonaro, é voto de quem não queria a família Calheiros, né? É uma série de fatores que contribuiu à votação do Rodrigo. O escândalo que aconteceu com o Paulo Dantas, tudo isso ajudou na eleição na candidatura do Rodrigo. Ele tem 4 anos para se repaginar, para que ele possa ter possibilidade real de ganhar uma das 2 vagas para o Senado. Porque se fosse hoje, o cenário para ele era complicado ele tentar renovação no Senado da República, mesmo sendo 2 vagas. Bom, por uma questão pessoal, o senador Rodrigo Cunha não pôde manifestar apoio à candidatura de Bolsonaro no segundo turno, principalmente no segundo turno aqui. Então, Lula teve o apoio ostensivo dos Calheiros, né, o Renan Pai, Renan Filho, e do governador Paulo Dantas, que estava disputando a reeleição também, e não teve. Bolsonaro só teve aqui Fernando Collor e Arthur Lira. Arthur Lira. Até que ponto isso prejudicou? Mas não tem dúvida. Eu fiz um artigo no meu blog que eu tenho, no portal aqui de Maceió, onde eu disse o seguinte, que um dos fatores que pesou também desfavorável ao Rodrigo foi ele não ter candidato a presidente. A candidatura dele ficou manca, né? Nem no primeiro nem no segundo turno. Ora, se ele era do PSDB, sai do PSDB para a União Brasil, que é um partido que aqui quem manda, quem tem o destino do comando do União Brasil é o Arthur Lira. Ora, se ele faz uma aliança com o Arthur Lira, qual a diferença dele no primeiro turno ter feito uma aliança com o Bolsonaro, né? Então, quando ele não faz essa aliança, ele fica sem candidato. O Paulo Dantas não, era Lula. O próprio Collor era Bolsonaro. Se ele tivesse feito uma aliança já com o Arthur Lira e o Bolsonaro no primeiro turno, não tinha surgido nem a candidatura do Collor. O Collor surgiu como candidato a governador porque ninguém, nem o próprio Rui, nem o próprio Rodrigo, quis apoiar o Bolsonaro. Então, com ele vendo aquele vazio, ele foi por aquele caminho, por isso que deu a possibilidade real do Collor ser candidato. Então, se o Rodrigo tivesse apoiado, não tenha dúvida, o Bolsonaro no primeiro turno, eu acho que ia contribuir na eleição dele. Se vai ganhar, é outra história. Mas não tem dúvida que mesmo ele não apoiando, o eleitorado Bolsonaro, na grande maioria, votou nele, principalmente no segundo turno. A gente falando em Rodrigo Cunha, eu me lembrei da candidata a vice-governadora na chapa dele, que foi a deputada estadual Jó Pereira. Uma excelente deputada estadual, por sinal, que agora fica sem mandato. O que dizer em relação a Jó Pereira em termos de futuro? Ela teve um excelente desempenho nos 2 mandatos que ela teve de deputada. No primeiro ela foi segundo colocada, quando foi candidata. O Rodrigo foi o primeiro colocado naquela eleição de 2018. Na eleição
além de 2014, 2018. Ela foi a primeira mais votada, teve uma atuação muito expressiva na casa de Tavares Bastos. O irmão dela, o Fernando Pereira, vai ficar no lugar que era da vaga dos Pereira, né, vai ocupar essa vaga lá na Assembleia. Nesse momento ela fica sem mandato. É uma perda para o nosso parlamento. E eu digo a você, sem medo de errar, meu caro Flávio Gomes de Barros, que se ali fosse invertido os papéis, o Rodrigo fosse o vice, a Jó Pereira fosse a candidata, eu acho que a possibilidade da dupla seria bem melhor, da chapa, para poder disputar com o Paulo Dantas. Eu acho que seria outra possibilidade com a Jó Pereira como candidata, porque seria a primeira mulher candidata. A Alagoas nunca teve uma governadora, né? E pela excelente participação que ela teve na Assembleia, eu acho que isso aí ia despontar muito favorável. Eu acho que se fosse invertido os papéis, ela candidata, ele vice, a chapa estaria mais fortalecida. E essa possibilidade de Jó Pereira ser candidato a governador chegou a ser cogitada no início do ano e depois houve uma mudança de percurso. Porque eu acho que a pessoa da seguinte forma: o Rodrigo é muito fechado com o JHC, além de tudo ele é de Arapiraca, que é o segundo eleitoral. Isso também pesou, e além de mais ele era senador, ele é senador, ela é deputada, então isso também pesou na hora. Mas quando começou a campanha, você viu que o desempenho dela foi muito destacado, a mesmo sendo vice na chapa dele. Bom, falando em Arapiraca, o que está reservado daqui para diante para Luciano Barbosa, que era aliado dos Calheiros, rompeu com os Calheiros, se elegeu prefeito de Arapiraca, segundo maior colégio eleitoral do Estado, e agora? Mas veja bem, por mais que ele tenha um certo desgaste na sua gestão lá como prefeito, que é natural, né? Mas ele conseguiu eleger o filho, o deputado federal, Daniel Barbosa, né? Elegeu lá pelo PP, foi o terceiro colocado. O Rodrigo, no segundo turno em Arapiraca, colocou 20% na frente do Paulo Dantas, então o candidato dele ao governo em Arapiraca ganhou, com folga. O filho foi eleito deputado federal e ele, com a máquina do município, ele é um forte candidato para ser reeleito prefeito de Arapiraca. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem seria hoje oposição a Luciano Barbosa em Arapiraca? Olha, hoje ele está com dificuldade na Câmara, né, porque grande parte dos vereadores da Câmara hoje está fazendo oposição. O Severino não pode ser uma grande oposição hoje ao Luciano, porque não só ele não foi reeleito deputado federal, como a mulher dele não se elegeu, a Fabiana Pessoa, para deputado estadual, nem o Severino Pessoa, nem a mulher dele, então foram os dois derrotados. Né? Eu acho que um candidato que pode ser candidato a prefeito, mas hoje ele é um aliado do Luciano, inclusive a irmã dele é a vice, a Ruth Nezinho, é o Ricardo Nezinho, que naquela eleição que o Rogério ganhou, ele foi o segundo colocado. Seria um forte candidato. Mas hoje, como ele tem essa aliança com o Luciano, eu não vejo hoje um candidato à altura para ganhar hoje do Luciano em Arapiraca. Nesse presente momento, a eleição em 2024, muita água ainda vai correr por debaixo da ponte. Professor Marcelo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas a gente reserva um tempo para suas considerações finais. Eu sugiro que o senhor aborde a expectativa do eleitor alagoano, do eleitor brasileiro, em relação à futura gestão Paulo Dantas, em nível de Estado, e a futura gestão Luiz Inácio Lula da Silva, em nível nacional. A nível local, o eleitorado que votou no Paulo Dantas votou pela continuidade, esperando novos hospitais, o pagamento dos servidores em dia, novos concursos, né? Toda essa expectativa, com certeza, está apostando o eleitorado que votou no Paulo Dantas para a continuidade da gestão do governo Renan Filho. Quanto ao governo Lula, o país saiu dividido, porque ele ganhou com menos de 2%. O país saiu dividido. Hoje, a bancada da oposição é muito grande na Câmara. O PL, o partido do Bolsonaro, tem 99 deputados eleitos. Ele vai ter grandes dificuldades para administrar o país com o Congresso. Não vai ser fácil. Mas espero que ele se dê bem, porque se o país se der bem, todos ganham. E a gente tem que pensar no Brasil acima de tudo. Muito obrigado ao professor Marcelo Bastos pela sua participação. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenham um ótimo final de semana.